Imagina, hein? Imagina um jogo onde a gente simplesmente quebra a banca. É hoje que eu vou quebrar essa banca, meu irmão. Aguardem, meus amigos. Vambora. Estrada, olha lá a estrada lá, olha lá. Vamos nessa. E a hora da verdade tá chegando, hein? Olha, de Minas, fazendo fronteira, já atravessando a fronteira pro Espírito Santo, meu irmão. Vamos nessa que tá esquentando, meu irmão, tá esquentando. Aqui a fera, meu irmão. Virtual pro real. Safira. Porra, que legal, O homem cara. do grafite. Porra, isso aí, nós. E aí, cara? Seu pai fundador. Pai fundador. Pai fundador é esse aí, isso ó. aí, Pai com fundador. certeza. Continuamos Sim. uma história, né, Isso na verdade. mesmo. Né? O que aconteceu foi o seguinte, o nascimento da coisa ocorreu num domingo na casa dos meus pais, né, como eu morava com eles. Acabou de almoçar, coisa e tal, eu, meu irmão, meu primo, e a gente viu que os coroas iam pro quarto dormir e tal. Aí a gente naquela assim de, né, dar no digestivo, né? Aí ficamos naquela assim, como é que nós vamos fazer? Quer dizer, eu no caso comigo mesmo pensei, falei, bom, vou sugerir para eles. Falei, e aí, Hernani, que é o nome do meu irmão, né? Vamos lerfar amor? Aí ele na hora pescou, meu pai passou batido, minha mãe também, então não rolou nada, aí saiu um da mesa, saiu dois da mesa, saiu três da mesa. Aí fomos lá pro quarto e a gente se olhou e riu pra caramba, porque na verdade é uma palavra que surgiu naquele momento ali e que dali pra frente já teve vida própria, assim, sabe? Tanto eu quanto o meu sócio, né, meu finado amigo bacana, o Guilherme Jardim, a gente fazia comunicação visual e desenho industrial na PUC. Então tinha alguns ensaios, algumas coisas que tinham a ver com propaganda, com, enfim, com a cabeça das pessoas em relação a algum produto. Aí o Guilherme, no caso, teve ideia, falou, não, vamos pegar essa palavra e vamos grafitar ela nos lugares e ver a reação das pessoas, o que acontece. Aí a partir dali a gente munido de spray, assim, caneta hidrocor e alguns autocolantes também que a gente colava nos lugares, uma coisa pequena que botava no ônibus e ia lá para longe, assim, enfim, até naquela época tinha na Torre Eiffel, foi para a Muralha da China, teve vários lugares, assim, onde os amigos lerfaram para a gente, né, lugares que a gente não pôde ir. E a coisa criou uma dimensão muito grande, porque é uma palavra que cabia várias interpretações e nenhuma ao mesmo tempo. Então deu exatamente onde a gente queria, causar reboliço com uma coisa que aparentemente não queria dizer nada. Aquela turma assim que começou com a gente, vamos dizer, e que eu acompanhei, né? Porque outros assim, outros bairros, outras cidades do Brasil, enfim, até coincidentemente começaram, mas o que eu posso dizer é, por exemplo, sobre o Selacanto, o famoso Selacanto Provoca Maremoto, né? Que veio lá das histórias de National Kid, né? Quem é que viu National Kid, né? No último capítulo, Selacanto, aquela coisa. Pois fiquem sabendo, quando o Selacanto fica furioso, as ondas do mar viram maremoto. Está muito diferente. Não é bobagem. O Selacanto provoca maremotos. O Selacanto provoca maremotos. Logo isso vai se tornar realidade. E a gente se conheceu através dos tapumes de obra. Ele escrevia, a gente fazia lá uma observação e ele fazia uma outra também, resumindo. Ele estudava na PUC, desenho industrial igual a gente um dia se encontrou no banheiro lá e fizemos um tratado, assim,
muito doidos, que ninguém ia mais rabiscar o negócio do outro e tal, ia respeitar o espaço, não sei o que, pereré, e nunca mais eu vi. O meu saudoso amigo Guilherme teve sempre com ele depois, assim, mas eu pessoalmente foi só dessa vez, assim. Grande Saracanto. Posso lembrar também do Paorge, que era bem daquela região nossa ali, Laranjeira, Botafogo, Largo do Machado, Flamengo, assim. O Paorge era o Cérbero de 3 cabeças, assim. O símbolo dele era um animal, assim, que é tipo aquele da mitologia com 3 cabeças e tal, mas ele tinha um costume de grafitar em cima do Lerfamu e muitas vezes apagar, assim. Aí não teve jeito com aquele, a gente teve que contra-atacar e quando encontrava, apagava o dele também, até um dia que ele sumiu e não sei, ele deve ter ido fazer a comunicação dele em outro lugar, assim. Eu lembro também, dentre vários, o Rabisco. O Rabisco é um colega nosso genial da PUC também, que não foi tão atuante, mas ele foi bem tocado pelo assunto, sim. E tinha um grafite muito legal, que era encimado com uma coroa. Muito bacana mesmo. Realmente o Rabisco, ele passou a fazer falta, assim, que a gente viu que ele sumiu do circuito, assim. Outro que a gente pode lembrar aqui é o Egg, por exemplo. O Egg era das comunicações visuais mais lindas que eu vi, assim. Ele precisava de uma área grande para fazer o que ele tinha que fazer, um metro quadrado, vamos dizer. Mas era fantástico, maravilhoso. Eu não tive o prazer de conhecer ele, conheci depois através do Doctor aí, de me dar algumas dicas sobre ele, enfim. Mas pessoalmente eu não tive como conhecer. Na minha opinião, dentre todos, assim, era o mais legal. Assim, sabe? Era o Egg. Foi quando a gente resolveu assim mudar o patamar de atingir o que a gente queria atingir, quando a gente elegeu o muro do Jockey Club para lerfar nele, para botar o nosso Lerfamu, porque já tinha atuado em tapumes, já atuava, né, em tapumes pequenos e tal, mas o muro do Jockey era muito sedutor, assim, pelo tamanho dele, era um quadro negro gigantesco, e aí não teve jeito, né, não tinha nada, era aquele amarelo, marfim, né, aquela cor, né, como sempre, assim, amarelinho. A gente ficou naquela, vai, não vai, fomos. Aí foi eu, o Guilherme, o meu sócio lá, o outro, o Xará, o Rasta Roger. Eu subia nas costas do Guilherme, que já tinha quase 2 metros, para poder fazer aquelas letras. Tinha uns 4 metros de altura, letras, assim, era tudo muito grande mesmo. E naquele muro todo, se eu não me engano, foram 6 Lerfamus que a gente fez. E eu sei que no dia seguinte, o Rio de Janeiro passando ali, mudou tudo, a coisa já mudou. Já virou assunto de jornal, tese de faculdade, e o pessoal dizendo que era código entre o pessoal do outro planeta, outro que era entre os traficantes de drogas, assim. A coisa atingiu o caos filosófico que a gente queria atingir, botando lá naquele lugar, assim, que icônico é o Muro do Jockey, né? O Muro do Jockey. Fala, povo do Sharpie! Por conta da grande quantidade de recortes de jornais, revistas e fotos cedidas pelo Rogério Lerfamu, tive que vir aqui para tentar organizar, resumir para vocês esse conteúdo que está sensacional. Do meio para o final da década de 70, os jornais bateram muita cabeça para tentar desvendar o que estava acontecendo nos muros da cidade. Se liga nessa manchete. Inscrições misteriosas aparecem só na Zona Sul. No texto, o professor de Sociologia da PUC, Aloysio Alves Filho, acredita que pode ser uma experimentação de estudantes da comunicação social. Ele também levanta a hipótese que as pichações podem ser um código entre consumidores e traficantes de tóxico. Eu pesquisei sobre o professor Aloysio. E ele ainda hoje dá aula na PUC. Tem livros, artigos acadêmicos, romances e contos publicados. Crânio. Mas não estava entendendo nada. Nas paredes da Zona Sul, enigmas para decifrar. Na faculdade Cândido Mendes, em Ipanema, grupo de universitários diz que Lerfamu é o sol. Não deixa de ser. Enigma mural. Aparece cada vez mais intenso nos muros da cidade e poucos ousam atribuir significado.
Mas no ar fica a nova indagação. Ler Farmu será capaz de provocar maremotos? No dia 16 de junho de 1978, o poeta e trovador Edmo Frossar Paixão publicou um texto no Globo sobre o pichador Zona Sul. O povo começou a discutir se Selacanto, o A78, Ler Farmu eram mensagens subversivas. Lembrando que nessa época ainda estávamos na ditadura militar e tudo que era considerado subversivo sofria repressão violenta dos vermes. O que faz os feitos desses pioneiros dos muros ainda mais significativos. Nessa crônica de 1981, o grande Luiz Fernando Veríssimo faz menção ao Ler Farmu. Hoje, o grafito é clandestino, na forma e no sentido. Continua anônimo e direto. Mas agora, em vez de viva isso, abaixa aquilo, diz Ler Farmu. Quem se interessou pela crônica do mestre Luiz Fernando Veríssimo, sugiro que leia todo o texto. É só pausar o vídeo, printar a tela e puxar no zoom. Teve também quadrinhos e charges que estampavam o Ler Farmu em seus desenhos. Toda essa nova moda dos muros foi tragado pela cultura pop. Quem não incorporou, mencionou, criticou ou elogiou as pichações estava por fora. Tanto que as agências de propaganda e marketing surfaram na onda das inscrições misteriosas e venderam seus peixes. Se você tem alguma coisa para dizer ao mundo, faça isso de modo mais profissional. Enquanto Ler Farmu torna a cidade mais feia e mais suja, e o Selacanto provoca maremoto, nós fazemos questão que a nossa propaganda seja tão limpa e digna como jornais, revistas e programas de televisão onde ela aparece. Putz, fala sério, né? Selacanto provoca Ler Farmu é um clássico audiovisual da nossa cultura underground. Quem ainda não viu, precisa ver. Segue aí um trecho do curta-metragem. Ler Farmu começou lá em casa. Eu estava conversando com meus dois amigos mais chegados a respeito da cidade de muros brancos que a gente tem e que eu não estava aguentando mais ficar aqui, ninguém estava aguentando mais ficar na cidade. Aí a gente falou a ideia de escrever alguma coisa que eles não pudessem rotular, eles não pudessem fazer como eles fazem com tudo que a gente quer construir de novo. A cidade inteira é um imenso formigueiro. E as formigas andam pra lá e pra cá sem saber porquê. Trabalham, ganham dinheiro e vão gastar no fim de semana. Você vê o surf. O surf é uma prancha de surf feita de material estrangeiro. A discoteca, toda discoteca tem um aparelho de som estrangeiro. Então você está favorecendo as multinacionais. Eles querem mais. Tá na cara que filme esse de John Travolta. Esse cara é um simples instrumento para o cara que não precisa ficar sacando que pode se dar bem, ganhar um concurso de dança e que arrasar igual ele faz no filme, né? Então a gente criou o Ler Farmu. Nesse recorte, mais um exemplo das derivações artísticas da pichação do homenageado nesse tributo 80. Em 1979, a colunista Hildegard de Angel informa sobre a participação da Chica Xavier no filme Ler Farmu. Essa propaganda do filme Ler Farmu foi veiculada num domingo no jornal O Globo, do dia 10 de agosto de 1980. Aqui temos um pôster colorido do filme, que também foi lançado em VHS. Vou colocar aqui um trecho do filme que está no YouTube. Quem quiser pode assistir na mais popular plataforma de vídeos. É só digitar na busca Ler Farmu, o filme.
Então é você que anda pintando as paredes da nossa cidade maravilhosa com essa sujeira de perdigotos, maremotos, pelacanos, né? É engraçadinho. Pensa que me engana, é? E não adianta vir pra cá dizer que é inocente, porque, olha aqui, olha, eu tenho mais de 200 suspeitos do LeFamu, inclusive um garoto de 12 anos, e todos vêm com a mesma conversa. Eu sou inocente, eu sou inocente. Ah, mas a mim não enganam, não. Não ao velho perito, entendeu? Olha aqui o seu Marciano de Araque, vê se não me dá a paciência, hein? E vai tratando logo de mostrar seu passaporte. Ou tu tá pensando que eu não saquei logo que tu é gringo, hein? No dia 31 de outubro de 1980, na Semana de Arte da PUC, teve em sua programação a participação da LeFamu Music, banda que o Rogério LeFamu era integrante. Foi um dia de rock, bebê. E é isso. Agora segue daqui a continuação do Tributo 80, em homenagem ao pioneiro dos muros, LeFamu. Eu posso dizer assim que a gente ficou atuante uns 3, 4 anos, assim, a gente ficou bem atuante mesmo. Mas aí parece que a gente detonou um processo assim de pichação que ficou diferente da filosofia que a gente tinha assim imbuído de propagar, assim. Aí começou a virar sujeira, começou a sujar edifício, estátuas e coisas públicas que não teria nada a ver. Isso deixou tanto eu quanto o Guilherme, assim, que a gente era meio purista na coisa, assim, né? Já formado lá em desenho industrial e tal, a gente ficou meio assim, meio com culpa, assim, de talvez ter, assim, detonado um processo irreversível, que parece que foi. E aí a gente desanimou e paramos. Eu acredito que as últimas lerfadas, assim, foram ali na Rua Canning, ali onde tinha se não me engano era um Bob's, tinha um tapume, e ali a gente encerrou nossas atividades, assim, ainda mais que depois que levaram o tapume embora, meio que levaram o LeFamu embora também. O que eu posso dizer é que eu estou assim, emocionado, surpreso e emocionado, porque o meu amigo aí, o Doctor, está resgatando um assunto, uma coisa que para mim foi muito importante para uma época da minha vida e para um círculo de pessoas que eu conheço também, e acredito para a cidade do Rio também, uma fase importante. Então, tenho só que agradecer essa revitalização do assunto, assim como eu tenho que citar também o Forga, né, que está sempre dando uma força aí no trabalho, para fazer a coisa acontecer. E não vou esquecer do Pepe também, né? Que é o homem que bota as coisas no lugar e torna a coisa compreensível, né? Para os amigos, para todo mundo, assim, né? É a dupla, hein? É o trio. Dr. Forga e Pepe. A descoberta pelo Maurício de uma figura importantíssima na história do grafite carioca, que é o LeFamu. O LeFamu, na pessoa do Rogério, que não sei como o Maurício encontrou o Rogério lá no Caparaó, rapaz. Eu vi tua foto, Rogério, já finalmente te conheci. Eu conheci o Guilherme, Deus o tenha. Conheci o Guilherme num encontro que nós marcamos nas paredes da PUC. Eu já pichava o seu Lacanto e ele pichava junto com você o LeFamu, e eu descobri que ele estudava na PUC, então eu vi as marcas lá e começamos a estabelecer um diálogo na parede, uma porqueira danada, cada um com o seu pincel atômico escrevendo nas paredes. A gente cagou aquelas paredes todas, mas o fato é que a gente acabou mais ou menos sincronizando os escritos a tal ponto que a gente marcou um encontro físico,
Marcamos um encontro físico lá em Copacabana. Acho que foi em 79, 78, eu não lembro. Marcamos um encontro e aí a gente marcou um sinal para se reconhecer um ao outro. Foi na esquina de Figueiredo Magalhães com Nossa Senhora de Copacabana, numa banca de jornal que tinha ali, não sei se ainda tem hoje. E aí eu acho que era levar um chapéu, levar uma vassoura, uma coisa assim. O que foi? Eu sei que o Guilherme estava lá e nós batemos um longo papo. E a partir daquele momento nos tornamos aliados na pichação da Zona Sul do Rio de Janeiro. Foi uma época mágica, eu realmente tenho muita saudade daquele tempo. Claro que é uma página virada na minha vida, eu tinha o quê? 18 anos, estou com 63, mas até hoje é uma coisa que o pessoal, poxa, você quer ser Lacanto, e o Ler Famu, você conheceu, e eu conto a história toda. Então é uma lembrança muito querida, e eu gostaria de dizer que teria grande prazer de estar aí conhecendo o Rogério, mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de se conhecer, de se encontrar e jogar a conversa fora daquele tempo tão mágico que a gente, como garotão que era, eu era da PUC, eu fazia física, e eu lembro que o Guilherme fazia comunicação, parece, e vejo que o Rogério fez desenho industrial, né? Quer dizer, quantas vezes a gente deve ter se encontrado naquele campus sem se conhecer e sem saber da importância que a gente ia ter depois para esse movimento, né? Que marcou a cidade de maneira tão lúdica, né? E tão misteriosa às vezes também, tá bom? Então desejo para todos vocês que estão me ouvindo muitas felicidades e um abraço especial ao Grupo Doctor, que esse trabalho de resgate desse passado é importantíssimo. E também, Maurício, o fato de você documentar e conseguir resgatar essas pessoas, o EG, que você conseguiu, fantástico, suas reportagens, suas apurações, suas investigações para chegar a essas pessoas, trazê-las para vídeo, para fazer o seu depoimento, e você acaba dando uma cara física àquelas marcas tão famosas e consagradas, né? Que de certa forma decoraram a nossa cidade. Hoje tem muita sujeira, é mais ruído, né? Mas naquele tempo tinha um grafismo, tinha uma coisa mais assim romântica, posso até dizer, tá bom? É isso aí, um abração, tudo de bom. Parabéns, Rogério. Merecida homenagem. Vou falar rapidinho. Eu conheci o Guilherme garoto, com 12 anos. A gente era muito amigo e tinha interesses em comum. A arte, a fotografia, a música. Guilherme era uma figuraça. E uma hora eu vi que ele e o Rogério estavam pichando é forte, estavam escrevendo nas paredes Ler Famu, e tinha o Selacanto também, que era uma concorrência poderosa, massificante, né? Em todo lugar tinha Copacabana, Ipanema, Leblon, assim, foi uma febre mesmo que se espalhou pela cidade. Naquela época não tinha celular, não tinha facilidade de arrumar equipamento, tudo era complicado, tudo era difícil. A gente fazia as caixas de som em casa, era uma improvisação, não tinha equipamento, tudo analógico, era uma dificuldade. Eu sei que também tinha um final de ditadura assim no ar, muita coisa, muita repressão, aquela coisa assim muito rígida, e a gente se dedicou a transgredir de toda a forma possível, em todo lugar possível, a gente fazia aquela onda, né? E eles tinham uma oficina de silk, o Guilherme e o Rogério produziam bastante, camiseta, impressos, além de acolher umas pessoas aí que estavam querendo trabalhar, precisavam de dinheiro, também ninguém botava para dentro e produziram muita coisa. Eu também pichei uma época também o Rabisco, ali em Ipanema e Leblon, mas era pouca quantidade, assim, comparado com a produção do Ler Famu e do Selacanto, era
Eu era amador dos amadores, assim, em relação... Era uma onda sair de noite com as latas de tinta na bolsa, né? Ficar olhando se vinha a polícia. Era uma contestação, né? Dessa forma. Mas, enfim, aí o Rogério começou a ir para a Serra do Caparaó, ia e voltava, e acho que ele acabou se colocando lá em definitivo, se dedicando a produzir mel e plantar coisas. Eu ainda ganhei alguns potes de mel maravilhosos, mel de laranjeira, mel de flores silvestres. E figuraça, Rogério, você tem meu amor aí, o nosso Guilherme também, que já partiu, um ótimo guitarrista, tocava até um cavaquinho, tocava bluegrass, um slide no cavaquinho, era sensacional. E a banda também que ele fez com a Luciana, com o Manfredo, lá os eletrodomésticos, Choveu no Meu Chip. E era uma coisa novíssima, assim, as pessoas cantavam isso sem saber o que era um chip, né? Muito legal, cara. E então, é isso. Deixo o meu abraço aqui para todo mundo. Desculpa que eu tô rouco. Ah, esqueci de falar. Eu tenho uma banda também, com o pessoal que era dos Miquinhos, João Penca e seus Miquinhos. E a gente chamava a banda de Selacanto. A gente toca de vez em quando aí umas músicas novas e algumas das oldies. E tem sido bastante divertido, assim. Conjunto de garotos de 60 a mais, né? Muito divertido, cara. É isso aí, cara. Viva a música. Vai passar um avião aqui agora. Viva a música. Viva o Rogério. Viva nós. Até mais. O Ler Famu era uma coisa que estava em todas as bocas, estava em todas as paredes, estava em todo lugar. Assim, no final dos anos 70, virou mania mesmo. As pessoas se aproveitavam do Ler Famu, começaram a se apropriar do Ler Famu. Existiu loja chamada Ler Famu, publicidade feita com Ler Famu. E quem quiser saber mesmo o que queria dizer Ler Famu, vai lá ver no meu blog, procura Lendas Urbanas, Lumix com YX, aí você vai saber. Agora, o Rogério e o Guilherme que eram os responsáveis pela criação do Ler Famu, que tinha uma boa razão para ter sido criado, mas foi se expandindo, outras pessoas começaram a fazer também, a também grafitar em toda parte, as pessoas achavam engraçado e começaram a reproduzir mesmo sem conhecê-los. Eu conheci o Rogério porque ele era irmão de uma grande amiga minha da escola, então foi o começo assim de conhecê-lo. Eles estavam sempre no quarto do lado da casa da minha amiga tocando bluegrass, tocando um som lá legal pra caramba, e assim, né, a gente se conhecia e tal, mas aí na faculdade, na PUC, eu voltei a reencontrar o Rogério, e foi onde eu realmente conheci o Guilherme. Eu acabei namorando o Guilherme, aí nós fizemos uma banda, né, o Eletrodomésticos, mas antes disso estava rolando aquela história de Ler Famu. E teve um dia que foi super engraçado, né? Porque tava rolando também, que o Ler Famu não era o único grafite que rolava, também tinha o Selacanto Provoca o Maremoto, que, né, o Cati já andou contando aí, né? Que era o criador do Selacanto, e também tinha outros, né? Só que o Selacanto e o Ler Famu ficavam disputando isso lá nos banheiros da PUC, e eu sabia dessa história. E um dia eu tô assim, indo pegar o ônibus em Laranjeiras, que é onde a gente morava, pego o ônibus e encontro quem? O Rogério. E o Rogério tava assim, um dia de sol azul maravilhoso, e o Rogério tava levando assim um guarda-chuva. Eu
falei, pô, caramba, cara, mas assim, como assim o guarda-chuva num dia desses, de sol maravilhoso? Cara, será que o cara é muito pessimista, né? O que é isso? Ele falou, não é isso não, isso aí é um sinal pra gente... Pô, agora, eu acho que é o guarda-chuva, né? Cara, a minha memória, ela dá uns pinotes assim na gente. Mas ele falou, não, isso aqui é uma senha. Eu falei, como assim senha? Não, é uma senha porque a gente vai encontrar, eu vou encontrar, não sei se o Guilherme ia também, encontrar o CAT lá em Copacabana. O CAT não, o cara que faz, que ninguém sabia que era o CAT, o cara que faz Se Ela Canta Provoca Maremoto. A gente tá num duelo lá nos banheiros da PUC, rabiscando e tal, e daí a gente combinou esse encontro na esquina da Figueira de Magalhães com a Barata Ribeiro, eu acho, com a Nossa Senhora, mas era a senha para um saber que era o outro, quem era o outro, né? Aí marcaram isso e foram lá. E eu nunca soube, afinal, qual foi o final desse duelo, né? Como é que foi que eles resolveram quem é que ia dominar as praças do Rio de Janeiro. Mas era muito legal. E, assim, dominou o Rio de Janeiro, quiçá o Brasil. Volta e meia, eu fiz uma viagem pro Nordeste, aí chegava lá, via lá, Ler Famoso. Falei, caraca, cara, quem é que fez isso? E aí depois a gente fez banda e tudo mais, né, com o Guilherme. E é isso. Mas aí o Rogério, lá pelas tantas, foi Rota das Montanhas e foi lá fazer o seu sítio, fez muito bem, né, porque, pô, viver na cidade também é essa loucura. E aí produziu mel e tal, enfim. Aí a gente continua aí se falando, volta e meia. E é isso, gente. Pô, viva, Rogério. Quero aproveitar para te desejar um super feliz aniversário, né? Uma homenagem dessas, fabulosa, só pode ser um super aniversário, né? Abração, beijo para todo mundo e dá uma pesquisada aí. Ler Famoso. Bora ler. Oi, meu nome é Simone. Eu era cunhada do Guilherme Jardim, que junto com o Rogério Fornari resolveram pichar Ler Famoso por toda a cidade do Rio de Janeiro. Na época, eu com 13 anos de idade, comecei a pichar Ler Famoso também em vermelho. Eu não tinha o menor critério, imagina, 13 anos de idade, eu saía pichando em tudo que era lugar, portaria de prédio, tudo. Até tomar uma bronca dos meninos e ser proibida de pichar em qualquer lugar. Eu só podia pichar em tapume de obra na rua. Acho que eu fui a primeira mulher pichadora no Rio de Janeiro, porque na época só tinha o Se Ela Canto e o Ler Famoso. Bons tempos. Oi, que legal estar aqui fazendo essa homenagem no dia do aniversário do Rogério, Ler Famoso. Que bom que a gente pode participar dessa caminhada do Rogério, uma pessoa maravilhosa, incrível, uma pessoa que eu convivi muito, ele e Guilherme, os Ler Famoso da cidade, eles estremeceram a cidade do Rio de Janeiro. Olha, obrigada, Doctor, obrigada, Forga e Pepe, por essa homenagem tão merecida, porque ele é um cara do bem, um cara maravilhoso. Eu tenho muito carinho por ele, muitos anos de amizade. Obrigada, valeu, Ler Famoso. Pai, eu tô com 60 anos, eu era garoto, morava no Catete, nos anos 77, 78. O meu imaginário já ficava ali imaginando como seria o Ler Famoso. Eu era garoto, via lá o nome dele lá pelo Catete, Flamengo, Botafogo, Laranjeira. Depois mudei para Tijuca, aí via também por aqui pela Tijuca. E cara, porra, quando você botou o resgate dele nessa semana passada, eu vi lá a imagem dele, assim, caraca, o cara existe, o cara não é lenda. Meu pai foi um dos fundadores, idealizadores, inventores do Ler Famoso, essa história maluca aí, esse mistério dos anos 70 aí do Rio de Janeiro. E é uma história realmente muito bacana, né?
E o meu pai, a gente sempre achou que ele se diferenciava dos demais, assim, nas ideias, nos ideais, assim. Eu acho que devido à bagagem cultural diferenciada que ele já trouxe para cá, né? Ele nasceu, né, no Rio de Janeiro, estudou na PUC, era fotógrafo, viajou bastante, então isso tudo faz uma diferença muito grande na vida cultural da pessoa, né? E queria dizer para ele que a gente tem muito orgulho da trajetória dele, da história de vida dele. E daqui uns dias vai ser o aniversário, né, do meu pai. Eu queria mandar um beijo grande para ele, dizer que eu amo muito ele, que daqui uns dias a gente vai estar junto comemorando.